Tá? Ciao ragazzi, siamo in diretta. Hoje eu tô aqui, não estou sozinho, estou com o Giuseppe. Dá tchau, Giuseppe. Ciao a tutti ragazzi, fala. Ciao a tutti. Buongiorno. Fala alto, senão não vão te ouvir, ó. O microfone tá aqui do lado, fala alto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Tutto a posto, ragazzi? Tutto a posto, ragazzi? Vamos para mais uma live hoje. Nós vamos fazer essa live com o psicólogo e professor Jusemar Honório, meu grande amigo, e que vai falar pra gente sobre como manter o foco, como manter a rotina de estudos nesse tempo de pandemia, né? Geralmente as pessoas reclamam que não tem tempo para estudar, né? E agora as pessoas estão em casa e ainda assim, às vezes a gente escuta alguém falar que não tem tempo. Então por isso eu decidi conversar com ele sobre isso, né? Pra gente realmente saber qual é o motivo. Será que o motivo é tempo? Ou será que tem outro motivo? O que tem por trás disso? Por que uma pessoa às vezes ela tem tempo para estudar e decide, ao invés de estudar, e ver uma série no Netflix, né? Por que isso acontece? Por que acontece isso dentro da gente? Por que nossa cabeça às vezes trabalha dessa forma, tá? Então a gente vai trabalhar nessa live esse assunto falando com o Jusemar, só aguardando ele entrar aí. Já vou convidar ele para a gente fazer esse bate-papo, né, Giuseppe? Sì. Ti piace imparare l'italiano? Sì. Sì? Bravissimo ragazzo, bravissimo. O pessoal tá entrando aí, ó. A Mai Sandrini também tá aí. Dá tchau, tchau Mai. Fala assim. Ciao pra todo mundo. Tchau pra todo mundo. O Leandro também tá aí. Professor Matheus. A Edilane também tá aí. Oi Edilane. Edilane, nossa super ultra mega veterana. Mariana também tá aí. Só aguardando o Jusemar entrar pra gente começar a nossa conversa, ok? Obrigado, Mai. Ah, ele, né? A Mai tá falando, que lindo, ó, mas é pra ti. Será que é pra ti ou é pra mim? É pra mim. É pra ti? Pra mim. Que bello. Sei um bel ragazzo, vero? Sì. Sì? Sì. Bravo. Jusemar, cadê você, meu querido? Só aguardando o Jusemar pra gente começar o nosso bate-papo, então. Enquanto a gente espera ele, eu vou já mandar um recado para vocês. Hoje temos a nossa live, né, às 19 horas, a nossa lezione in diretta su YouTube, anche su Facebook, ok? Hoje a nossa live, a nossa aula de italiano ao vivo no YouTube e no Facebook às 19 horas, horário de Brasília, ok? Então, convido a todos para participarem. Semana passada nós batemos o recorde nesse 1 ano e pouco que a gente está aí, um ano e um mês fazendo a live no YouTube, e batemos o recorde aí, quase 450 pessoas, se eu não me esbalho, na terça-feira da semana passada. Jusemar, dove sei, caro mio? Hoje tem aula, tem, Edilane? Fala assim, dove sei, caro mio? Amico mio, dove sei? Dove sei, caro mio? Amico mio. Aí! O Jusemar, ele tá me ligando aqui, vamos ver. Ele tá religando e já vem, tá, pessoal? Enquanto isso, nós vamos bater um papo aqui. Vamos fazer uma indicação de livro? Opa, caiu aqui, filho, ó. Bota no teu ouvido, bota. Eu vou fazer uma indicação de livro, já que o nosso assunto hoje é estudos, como melhorar como estudar melhor, né? Como aprender melhor. Uma dica que eu dou para vocês é ler esse livro aqui, ó. Atenção, pais e professores. Ó, esse livro aqui é fantástico, do professor Pier Luigi Piazzi. Estimulando a inteligência, tá? Um manual de instruções do cérebro do seu filho, você compra pela internet, ó, anota aí. Né? Posso, deixa o pessoal ver o livro, filho. Posso aumentar a inteligência do meu filho? Posso aumentar a inteligência do meu pimpolho? Eu não preciso desse livro porque eu já sou bem inteligente. Oh, sim, que bravo, mas porque o pai já leu isso aqui, ó, já estou usando isso contigo. Tá bom? Mas já foi Pessoal, escrito, esse livro aqui é top, muito bom, tá? Estimulando a inteligência com o professor Pier Luigi, tá? Tem uma coleção são 4 livros, se eu não me engano, são 4 livros sobre inteligência, tá? É possível aprender inteligência? Sim. Isso aí, Mai, Estimulando a Inteligência, professor Pierre. Gente, esse livro é fantástico, tá? Todo professor que se preze no Brasil deveria ter um livro desse do lado da... deveria ler esse livro. É fantástico mesmo, na minha humilde opinião, né? Fala, Giuseppe. Eu vou sair, depois eu volto. Tu vai sair? Tu vai lá com a nona? Depois eu volto, tchau. Tá bom, então vai lá com a nona. Cansou já, não aguentou nem 10 minutos aqui com o pai na live, né? Eu já volto. Ah, já volta. Então fala assim, torno subito. Torno subito. Vai, vai.
Vai, já vamos entrar aí daqui a pouco com o Jusemar. Vamos ver, né, pessoal? Ao vivo tem esses problemas aí. O Jusemar não está conseguindo entrar na live. Mas vamos aguardar mais uns 2 minutos aí. Eu peço a paciência de vocês, tá? Vai ser um bate-papo bem interessante sobre como a gente pode ter mais foco na hora de estudo, né, na quarentena. Lembrando que hoje nós temos a nossa live às 19 horas. E uma outra coisa interessante que eu quero convidar a todos. Devido à quarentena, né, esse problema que estamos vivendo aí da pandemia do coronavírus, eu abri uma turma extra do meu curso online de italiano, tá? Tem uma turma extra e tem inscrições abertas durante essa semana até acabar as vagas. São poucas vagas, a gente decidiu fazer uma turma pequena porque é uma turma extra, uma turma que não estava nos nossos planos, digamos assim. Mas como tinha pessoas mandando mensagem, perguntando sobre o curso, querendo fazer o curso, queria aproveitar esse tempo, né? Pessoas que estão paradas, que estão em casa, né? E que não podem, enfim, trabalhar, querem fazer o curso, querem começar o curso. É uma ótima oportunidade realmente, né? Eu até coloquei lá no meu stories ontem, você pode sair desse período que estamos vivendo, dessa quarentena, desse período difícil, melhor do que como você entrou, né? Para isso basta você fazer as escolhas certas durante esse período, como se alimentar bem, fazer exercício físico, nada impede você de fazer exercício físico mesmo dentro de casa. E usar o tempo que você tem livre para aprender algo útil para sua vida, como por exemplo, aprender italiano, tá? Você não, por favor, não gaste aí só o seu tempo aí só na Netflix, né? É bom Netflix, mas a gente pode aproveitar o tempo de forma mais útil aí, aprendendo italiano, por exemplo. O Jusemar conseguiu entrar, vamos chamar ele aqui então, vamos começar a nossa live. O Jusemar é um psicólogo. Chamando ele aqui, guardando o Jusemar Honório. E ele vai falar com a gente como manter o foco, né? Como manter o foco e a rotina de estudos nesse período em que as pessoas estão ociosas, né? Não todo mundo, mas geralmente, mas a maioria das pessoas aí estão em casa. Ó, dá tchau pro Jusemar. O tio Jusemar tá ali, olha ali, ó. Oi! Ó, bota aqui, senão você não consegue ouvir ele. Bota aqui. Bota. Bota, porque eu tô com a slime na mão. José Vitor agora tá fazendo slime. Ontem e hoje tá sujando a casa toda. Ele espera o dia que o pai limpa a casa, no outro dia ele vem para fazer sujeira, mas tudo bem, vamos lá. Jusemar, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, querido? Mano? Tudo bem. Um abração aí pro teu menino. José Vitor, um abração do tio Jusemar. Tu tem que vir me visitar, né? Assim que puder vir aqui em casa, eu vou adorar. Vou te dar aquele abraço bem gostoso. Viu? Ele tá te mandando pra visitar aí. Tá ouvindo? Responde pra ele. Eu quero ir. Tá bom. Ju, meu querido. Que bom. Vamos lá, então. Vamos explicar aí para as pessoas que estão assistindo como é que vai funcionar essa nossa 50 minutos aí de live. Pois é, eu vou tá pensando em responder perguntas que o pessoal fizer na live, né? O tema é como focar e como manter uma rotina de estudos, como conseguir manter a atenção, né? Isso. E aí a gente vai discutir, né, o foco, essas questões de foco para os estudos nesse período. E então eu penso o seguinte, assim, falar como é que é esse processo de atenção e como a gente pode se atrapalhar na questão da atenção, né? E discutir depois o que fazer, né? Que atitudes que eu posso tomar para conseguir esse foco, tá? Bravo, então, bravo. Para quem não conhece Jusemar Honório, está entrando agora, ele é psicólogo, professor também, né? Jusemar já tem aí 60 anos de experiência na psicologia. Quantos anos já? 25 anos, 30 anos, 27 anos? 48. 26 anos de psicólogo, 48. né? Psicologia sistêmica, né, Jusemar? Sim, terapeuta familiar sistêmico. Terapeuta familiar sistêmico. E eu sou mestre em filosofia, né? Pela UFSC. Mestre em filosofia pela UFSC. Ali na UFSC. Show de bola, tá? Pessoal, quem tá... Só pra gente bombar nossa live aqui, ó. Aqui embaixo tem esse símbolo do aviãozinho de papel. Cliquem ali e compartilhem com seus amigos pra gente colocar bastante gente nessa live aí e levar essa informação importante para mais pessoas que podem estar precisando, né? Então vamos lá, Jusemar. Como, enfim, a pergunta que vale $1 milhão. Como manter o foco, a disciplina, a rotina de estudos nesse tempo que as pessoas até têm, às vezes alguns têm até mais tempo, mesmo assim não conseguem, na hora que precisa, ter a rotina e o foco, a disciplina para estudar? Então, eu tenho uma ideia epistemológica, né, de conceito de como nós funcionamos, como que o ser humano se constitui, né, como é que esse eu dele, né.
Tem uma E, e assim, essa ideia que não é minha, que é uma ideia de algumas epistemologias. Eu sou seguidor de uma epistemologia chamada fenomenologia. Olha, pai, Então, tem 39 pessoas. Eu me enquadro dentro da psicologia como fenomenólogo, né? E o que é a fenomenologia? A fenomenologia é o estudo dos fenômenos. E os fenômenos são tudo que é possível perceber, sentir, ver, Vou né? botar minha slime na mesa. E assim, então nós temos 4 instâncias que nos definem, nos conduzem, né? A primeira instância é a instância da cognição, que é do pensamento. Sim. A segunda é das emoções, dos sentimentos. A terceira é o do comportamento, como nós agimos, né? As nossas ações comportamentais. E o quarto, que é o que problematiza tudo, que é o desejo. E o desejo, como dizia um fenomenólogo famoso, Merleau-Ponty, o desejo nos trai. O desejo nos engana. E é por aí. Então, assim, às vezes eu estou pensando assim, eu vou estudar porque eu preciso, eu devo estudar, e o desejo vai lá e me coloca a comer. Ou a passar a curtir uma música, um filme, e eu não vou lá para os estudos que a minha mente estava dizendo que era necessário, que era importante. Existe, então, podemos dizer que tem um conflito? Tem um conflito entre a minha razão e o meu desejo. E os meus desejos. E os desejos é da ordem da constituição do ser, né? E é da ordem, então, do inconsciente, daquilo que eu não tenho como dar conta, né? E aí o desejo é sabotador, como falou ali a Edilene, adorei essa. Ele é sabotador mesmo, porque ele me engana, ele me trapaceia, né? E aí eu estou lá pensando claramente que é necessário, eu sei de todo o compromisso que eu tenho que ter, eu sei da importância daquele estudo. Então, na minha reflexão, na minha cognição, eu tenho que estudar. Mas o meu desejo me trapaceia, né? Ele me põe, às vezes, a ficar olhando horas a fio um Facebook ou um Instagram, e quando eu vejo, passou 1 hora, 2 horas na frente de um celular e eu não fiz aquilo que realmente me interessa, né? E por que tem pessoas, Jucemar, que conseguem controlar isso e outras não? Então, aí eu quero, sempre como digo, é muito mais profundo, mais complexo, né? Sim, claro. A gente tem que pensar o seguinte, a minha história de vida, ela pode me definir muito no meu comportamento, né? Eu tenho que perceber, então, vários detalhes a partir disso, né? Então, claro que eu não estou falando aqui dos problemas de aprendizagem que podem existir, né? Como TDAH, como dislexia, né? Déficit de atenções, enfim, né? Nós podemos falar depois dessa questão também das problemáticas de aprendizagem, né? Então, mas eu quero falar propriamente agora da minha história. Eu construo um hábito, um corpo habitual, um corpo de estilos, né? A partir do meu histórico, do meu vivido. Então, quando eu começo a analisar por que eu estou me sabotando, por que eu não estou estudando como eu deveria, eu devo também olhar para trás como é que foi essa minha aprendizagem, esses meus padrões que construí na história da minha vida. Então, vamos pensar o seguinte, meu pai e minha mãe nunca me deram uma rotina de estudos, nunca me ensinaram a ter disciplina, né? Então, essa vivência familiar não me ensinou como me disciplinar. Então, é muito fácil eu me desfocar. Então, eu sou mais instintivo. Eu adoro coisas mais sem horários, sem rotinas, sem disciplina, por causa dessa história familiar, né? Então, eu preciso avaliar também o que está por trás do meu comportamento em termos de aspecto familiar. Eu sou terapeuta sistêmico, né? Trabalho com história com famílias, e a gente sabe o quanto as nossas famílias ensinam modelos nossos de estudos. Então, meu pai estudava ouvindo música, eu aprendi também a estudar ouvindo música. Outras pessoas não conseguem. Eu aprendi a estudar totalmente concentrado. Outras pessoas aprenderam a estudar muito independente, outras com muita dependência de alguém, preferem estudar em grupo, com professor e tal, né? Então, tem que olhar para isso também, tá? Para essa história familiar.
Agora também é preciso pensar o seguinte, né? Existe o elemento que a gente chama de procrastinação. A procrastinação é um outro elemento que atrapalha muito os estudos, né? Então vamos pensar o seguinte: o que poderia fazer com que uma pessoa adiasse sempre as suas tarefas, as suas ações? Que ela não concluísse, ou ela nem iniciasse, ou adiasse para depois e depois, né? Vamos pegar que nós temos aí as crenças. Talvez a pessoa acredite que ela não é suficientemente boa para aprender aquilo, ela acha que não vai dar conta. Essa crença faz ela procrastinar, porque ela tem medo de se frustrar. Então, ela evita a frustração. Então, é melhor eu nem ir, porque se eu for, eu vou me decepcionar porque eu não consigo. Então, crenças de desvalor, crença de não dar conta, crenças de que eu não consigo, eu não sei, eu não tenho capacidade, né? Então, acho que isso aí é um elemento que tem que ser analisado. Então, a procrastinação pode estar por trás dessas crenças disfuncionais. A procrastinação também tem a questão do hábito familiar, mas tem também como um mecanismo de proteção, né? Eu estou evitando aquilo que me traz tensão. Então, evitação. Eu me deixo, fico muito tenso. Ou até mesmo, é muito cansativo para mim. Aí nós vemos essas questões de problemas de aprendizagem. Às vezes a pessoa tem realmente um TDAH, né, um transtorno de déficit de atenção, e com hiperatividade junto. Então a pessoa não, tem dificuldade de ficar muito tempo parada, focada, não consegue ficar num foco bom, a mente se dispersa muito rápido. Então, isso também pode gerar procrastinação, porque a pessoa começa a dizer, mas eu não consigo, sempre é ruim para mim, é muito difícil, é muito cansativo. Então, esse cansativo vai se tornando o momento de estudar um fracasso ou uma aversão, porque fica doloroso, né? E aí o corpo nosso vai criando esses mecanismos de comportamento aversivo, né? Eu me afasto daquilo que me faz sofrer, que me faz doer, né? Então, uma defesa, então já pegamos né? dois elementos. Uma defesa. Então já temos dois elementos aí. Nós temos o histórico de como eu aprendi a aprender, né? Então, como é que essa minha família me ensinou a estudar. Daí vemos aí a questão da disciplina. Então, a família que disciplinou, que ensinou a disciplina, vai fazer com que essa pessoa leve para a vida adulta essa disciplina. Depois temos essa questão da procrastinação, que é um elemento que às vezes a gente aprendeu nessa constituição familiar, mas tem a ver muito com as nossas crenças, com aquilo que nós achamos que damos conta. E a procrastinação é um elemento que nos põe sempre numa sensação de que a gente vai deixar para amanhã, porque amanhã eu vou estar mais preparado, amanhã tem o dia ideal, e nunca chega esse dia ideal, né? Então, aí é uma questão realmente... Agora, vamos pegar outro elemento. Assim, se eu estou desmotivado, Silvano, eu vou ter que fazer uma coisa. Eu estou vendo que a minha bateria vai acabar. Eu só vou pegar o carregador, tá? Tranquilo. Vou pegar um carregador aqui. Tranquilo, pega ali. Enquanto isso, o pessoal toma uma água aí. O carregador. Está até meio que travando já a imagem dele. Como manter o foco e a rotina de estudos durante a quarentena? Estamos fazendo essa live com o psicólogo e o professor mestre Jussemar Honório. Pessoal, enquanto isso, vamos compartilhar aqui com a gente, ó. Estamos com 36 pessoas agora. Tem aqui esse símbolo do aviãozinho de papel. Só você clicar aí e compartilhar com seus amigos. E a gente vai, então, convidando mais pessoas. Quero mandar um abraço para a Leodir, minha aluna do curso online, que também é psicóloga lá de Curitiba. O sistema de recompensa cerebral. Aquilo que dá prazer vem em primeiro lugar. Pois é, a Leodir está falando também do sistema de recompensa, né? Eu quero mandar um abraço também para quem eu vi aqui antes. Foi a Cíntia, está lá na Alemanha. Trabalhei com ela, está aqui com a gente. E a Edilane, que está lá na Suíça também, minha amiga. E ela mandou um tchau aqui antes também, aqui eu vi. Tudo certo aí, Jussemar? Tá travando? Tudo Talvez certo. a gente volte. O pessoal está vendo a imagem dele? Para mim aqui está travada. Não, a tua imagem está travada para mim aqui. Está parado, está carregando. Não, para mim. O pessoal tá vendo, se o pessoal estiver vendo o Jussemar certinho, a gente continua. Beleza? Vamos lá? Vamos continuar então? Então vai lá. Tá me vendo?
Para mim, a tua imagem está travada. Para mim, a tua imagem está travada. Ah. E vê com o resto do pessoal. O pessoal não está comentando nada. O pessoal não está comentando. A dele não aparece. Eu vou fechar e vou te chamar de novo, então. Tá bom, tá bom. Tá, dá um oi ali. Beleza. Vamos chamar o Jusemar de novo. Peraí. Psicólogo Jusemar Honório. Deixa eu ver, cadê ele aqui? Vou chamar ele de novo e a gente já recomeça que tinha travado, né? Vamos lá. Já mandei o convite para ele e a gente continua com essa conversa legal com o Jusemar. Vamos lá, Jusemar. Agora deu ok. Beleza, deu? Vamos lá. Uhum. Olha aí, o Silvano, então a gente pode falar de várias questões mesmo, né? Como, por exemplo, a questão mesmo de prazer e dor, de sistema de recompensa cerebral. A gente pode falar da questão de aprendizagem, de como se aprende, né? Nós podemos falar de questão de disciplina, questão da procrastinação, podemos falar dos problemas de aprendizagem, mas eu acho que aqui nós não queremos fazer uma live para ficar mostrando os motivos e por que a pessoa não dá conta, às vezes, de garantir aquela rotina que ela se propôs de estudo. Acho que o mais importante nesse momento, assim, é nós falarmos o que pode ser trabalhado, né? Como que eu posso desenvolver atitudes e rotinas de estudos que são eficazes, né? É isso. Perfeito. Então, acho que vamos começar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. Acho que, primeiramente, eu preciso começar pela mente. Então, primeiramente, mente. Né? Eu acho que, assim, eu tenho que começar a ver o que realmente eu penso sobre a importância daquilo que eu quero estudar. Eu estou estudando uma língua, italiano, e eu penso que ela é importante para mim. E eu acho que vai ser fundamental eu dominar essa língua. E eu sei que eu tenho uma carga horária que eu tenho que cumprir por dia para aquele estudo. Então, eu tenho que colocar isso na minha mente de forma muito clara e objetiva, que eu desejo isso, que eu quero isso, que eu vou fazer isso. Então, colocar como regra, como um mapa mental que me conduz àquela ação. Então, coloca um mapa. Eu vou aprender inglês e vou aprender italiano e vou dar tudo de mim. É porque eu estou tentando aprender inglês, né? Daí eu estou falando inglês. Serve também, né, para inglês, enfim, estudos em geral, né? Serve para qualquer língua, isso mesmo. Claro que essa live eu estou fazendo porque eu estou realmente preocupado com meus alunos, né? Então, a primeira questão é essa, assim, mentalmente eu tenho que me programar mentalmente. E como fazer isso na prática? Mas como fazer isso na prática? Eu acho que fazer uma lista de pensamentos a respeito disso, por que a lógica disso, num papel, ó, eu tenho a necessidade de aprender italiano, porque isso vai me ajudar naquela viagem, porque eu vou poder me comunicar, sabe, colocar uma lista de porquês que o italiano é importante para mim no papel, me faz ter uma cognição, um pensamento lógico e racional de por que eu devo estudar. Colocar no papel, né? Colocar no papel. Mais ou menos como, é mais ou menos, só abrindo parênteses, como a técnica americana de agendar tarefas. Parece que depois você coloca no papel, se você não faz aquilo fica te incomodando, né? Exatamente. E aí, logo em seguida, eu devo marcar a data de iniciar. Então, eu marco um horário e crio o local, a cena para isso. Então, eu vou... E importantíssimo, não estudar na cama, na frente de uma televisão, né, de coisas barulhentas. Eu realmente sentar numa mesa e botar ali na frente o meu material e tudo que eu vou precisar para estudar, para eu ficar sentado naquele lugar, naquele horário e naquele tempo que eu me defini que vou ficar. Essa ação de ter um lugar. E aí, a gente tem que sempre pensar o seguinte, vou dar um gatilho aí de pergunta que tu tem que te fazer para te conseguir isso. Primeiro fazer assim, te perguntar, qual é o primeiro passo que eu devo dar hoje para o estudo do inglês, do italiano? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar hoje? Aí eu digo assim, eu respondo para mim esse primeiro passo. O primeiro passo é eu... colocar meu material em cima da mesa
e achar um lugar confortável, um lugar privado para eu estudar. Aí, daí tu vai lá e dá o primeiro passo. Depois que tu deu o primeiro passo, tu já foi para ação. Aí é manter focado naquele horário que tu determinou. Então, te pergunta sempre, quando tu tem uma ação para realizar, tu tem que te perguntar qual é o primeiro passo que eu vou dar. Interessante. A hora que tu sabe qual é esse passo, tu faz, tu realiza. Então, agora é isso que eu vou fazer. Porque muitas vezes nós não fazemos porque não sabemos o que fazer. Então, é muito importante tomar essa atitude de fazer. E aí começa por saber começar. E por saber o que fazer. Então, eu quero montar uma live. Né? Então, qual é o primeiro passo? Eu vou montar um conteúdo. E vou convidar alguém para discutir. Agora então eu vou fazer uma propaganda, vou fazer um post. E vou convidar as pessoas. Quer dizer, esses são os passos. Em tudo na vida precisa organizar em passos, sabe? E aí eu vou propor alguns passos aqui. Então, primeiro é perguntar qual é a primeira ação para aquilo que eu desejo fazer. Então, qual é a primeira ação? Aí, eu encontrei esse espaço, eu criei esse espaço. Tem uma sala com o computador, eu tenho a minha mesa, a minha cadeira confortável, e eu começo. Nesse momento que eu estou começando a estudar, agora é o novo momento que é o chamado awareness. Então, esse vamos chamar de terceiro passo, o awareness. Que é o seguinte, é quando eu me tomo como consciência presente naquele momento e sinto o que estou vivendo, o que estou fazendo. Eu me foco, me concentro. Eu me entrego àquele momento, né? Hoje tem as técnicas de mindfulness, né? Que ensina como você ficar no presente, né? Meditação. Em psicologia a gente chama de awareness, que é tomar consciência. Tomar consciência agora eu estou totalmente concentrado nessa matéria. Eu estou lendo ali, estou envolvido a cada letra, né? Então, o meu olhar sobre o que eu estou lendo se envolve com a letra e já vê a que vem atrás e o que ficou retido. Então, tu flui na escrita, tu flui na leitura, tu flui no ouvir o áudio, o vídeo, né, que precisa. Então, ficar ali naquele momento. A partir disso, que tu conseguiu chegar até o fim, tu vai criar, então, uma rotina que tu vai repetir isso todos os dias. Então, resumidamente, tu vai colocar na mente a tua necessidade, vai escrevê-la. Depois, tu vai criar essa cena, esse lugar, vai te perguntar qual é o primeiro passo, e depois tu vai se concentrar, ficar concentrado para que tu possa absorver aquele conhecimento. Eu tenho certeza que nós aprendemos muito melhor quando nós estamos envolvidos emocionalmente com aquilo que estamos estudando, né? Sim. Aí a minha vida se mostra muito presente nisso. Eu fui fazer mestrado em filosofia. Eu vivi toda a minha vida lendo psicologia. Mas eu sempre tive um encantamento pela filosofia. Filosofia é uma leitura densa, pesada, longa, né? Profunda. E eu ainda fui entrar dentro de uma ontologia que era a fenomenologia. Pesada, era Edmund Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, são os filósofos dessa abordagem. Quando eu comecei a estudar, eu pensei que não ia dar conta, porque eu achava que eu não era uma pessoa disciplinada, teria concentração para aquilo. Mas o meu desejo, o meu tesão pelo aquele conteúdo me fez ir longe. Então, a outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, é preciso que o teu desejo esteja alinhado ao teu objetivo. Então, eu gosto de italiano, eu amo italiano, então meu foco vai ser muito maior, eu vou conseguir muito mais concentração e vou estudar com profundidade. Então, eu preciso aprender a reconhecer qual é o meu verdadeiro desejo. Certo. E a Jo está dizendo aqui que desejo é o grande impulso. Né? E é tudo. A Jo é a minha companheirona de psicologia, né? Ela trabalha
a gente trabalha juntos também. Sim, já vi a live, a primeira live de vocês, eu assisti, Então, a Jo, ela tem razão, assim, né? Tudo parte do desejo. Então, como o desejo pode me trair, mas o desejo também é que dá todo sentido à minha vida, né? Se eu alinhar o meu objetivo, a minha meta, ao meu desejo, nossa, tudo flui bem melhor. Aí eu não vou me sabotar tanto, não vou protelar tanto, porque eu vejo assim, se eu for trabalhar de manhã, eu gosto de dormir até mais tarde, mas eu tenho que acordar cedo. Tenho que acordar 8 horas, porque meus clientes são 8 horas. O que eu faço? Os meus clientes das 8 são os clientes que eu mais amo atender. E aí eu me empolgo em acordar, porque eu vou encontrar aquelas pessoas que eu amo, que vai ser interessante. Por isso que eu marco sempre para de noite. Mais cedo. Por isso que tu veio à noite aqui. Não. Mas é isso, assim, tu se empolga com determinadas coisas, fazer coisas que tu gosta, né? Que tu ama, é o que te leva a enfrentar as rotinas, que vai te levar a lutar, ultrapassar os obstáculos. Então, quando eu comecei a estudar filosofia, que era tão pesado e tão difícil, o que fez eu conseguir transpor as barreiras que tinha, né, de um não conhecimento naquela época, e ainda não conheço nada, né, ainda tem muito que conhecer, mas o que me ajudou muito a seguir em frente foi o meu tesão, a minha paixão, o meu amor por aquele conteúdo, né? Então, é isso. Agora, eu digo uma outra coisa que é importante, né? Que eu vejo aqui na minha vida é fundamental, né? Tem gente aqui dizendo que é atendido à tarde. Problema. Arrumasse um problema, viu? Eu vi. Ai. Marina, eu te amo, Marina. Tu sabe que tu é a minha preferida. Semara, até a gente conversou, né? Eu fui na tua casa sábado, a gente conversou um pouco sobre isso. Tipo assim, a pessoa sabe, que nem teve gente que comentou aqui em cima, deixa eu ver aqui quem comentou. A Malice Trajano, ela comentou aqui, determinação, foco, disciplina. Beleza, a gente sabe que tem que ter determinação, foco, disciplina, motivação. Tipo, a gente sabe a receita. Mas na hora tem gente que não sabe. É tipo emagrecer. Tem gente que sabe tudo que precisa fazer para emagrecer, mas não faz. A gente sabe que precisa ter disciplina e não sei o que, tá? Mas na hora de fazer, não vai. Por quê? Tá. Então, já falamos dos velhos hábitos, maus costumes, né? Ou que eu chamo de corpo habitual, um corpo que nós temos uma tendência a repetir as coisas. Né? É um padrão de repetição. Então, se eu venho fugindo de determinados compromissos, eu vou sempre repetir esse mesmo padrão. Né? Então, eu tenho que olhar essa repetição a repetição. Se eu estou sempre fugindo da minha responsabilidade de estudar, então é algo sério. E aí eu tenho que olhar como é que se construiu isso na minha história, né? Então é um caminho, assim, ver se não é uma repetição. Bom, eu acho que também, assim, essa questão da disciplina, foco, determinação, disciplina, né? Disciplina, porque assim, tem gente que me fala assim, Silvano, mas eu não estou motivado, eu não tenho motivação para aprender. Aí eu costumo falar para eles assim, às vezes o problema não é motivação. Você tem motivação, você não tem a disciplina. Você tem um motivo para agir, né? Motivação, motivo para ação. Mas às vezes a pessoa não, ela acha que não tem motivação, mas ela tem. Ela não tem a disciplina. Ô, Silvano, vamos falar mais de disciplina, né? Eu acho que assim, tem dois tipos de humanos aí na Terra, bem claramente. Os fracassados e os bem-sucedidos. Perfeito. Perfeito. Qual a diferença dos dois, né? O bem-sucedido é disciplinado, é determinado. O bem-sucedido, a gente chama de o bem-sucedido mesmo, porque é um perfil mais ligado às pessoas que têm uma personalidade mais perfeccionista, que gostam de fazer a coisa bem feita, que se dedicam muito, né, que se doam muito, vai ser bem-sucedido, vai dar conta. E esse bem-sucedido não significa ser rico, né, ou dinheiro. Bem-sucedido é ser feliz com aquilo que está fazendo, de estar dando o seu melhor, de ter encontrado... Vai colher os resultados, né? Mas
esse bem-sucedido é uma pessoa que não terceiriza os seus problemas e as suas limitações. Ele se autorresponsabiliza. Então, a gente chama de autorresponsabilidade. Então, eu acho que assim, essa pessoa que é bem-sucedida, ela tem como característica isso. É objetiva, é assertiva, é determinada, ela é disciplinada. Disciplina é tudo. E ela é responsável pela sua vida. Ela sente que o volante está na mão dela, assume. O contrário é uma pessoa que põe o volante na mão de outra pessoa. Que essa pessoa que vai ser fracassada, ela vai sempre encontrar um responsável por aquilo que ela não fez. Então, disciplina é responsabilidade em fazer a sua parte. É de se sentir responsável por aquilo que tu deve fazer, ir lá fazer. Então, eu acho que a pessoa que é indisciplinada, ela está muito ligada a um vitimismo, de achar que tem um porquê. Daí ela vai querer achar várias justificativas. É porque eu não aprendi na minha família isso. Porque o meu pai não fez isso por mim, não me ensinou aquilo. Porque agora tem esse problema do coronavírus e eu não consigo me concentrar. Então ela vai achando desculpas. Então o indisciplinado é aquele que acha muitas desculpas. E o disciplinado é aquele que se coloca na responsabilidade. É eu e não tem mais ninguém que vai fazer isso. Sou eu que vou fazer por mim. E aí, isso só pode acontecer, Silvano, quando tu vai buscar conhecimento de ti, autoconhecimento. Né? Conheça-te a ti mesmo, como Sócrates falou, né? No templo de Delfos está lá escrito, conheça-te a ti mesmo. E é esse conheça-te a ti mesmo que vai dar a garantia de tu vencer essas atitudes sabotadoras. Porque daí tu vai, à medida que tu te conhece, tu vai saber como é que se construiu aquilo e como é que tu pode vencer. Tu vai começar a ver os caminhos a partir desse conhecimento. Por isso que eu proponho sempre a psicoterapia, né? Porque a psicoterapia leva esse autoconhecimento e vai te ajudar a vencer esses obstáculos que tu tem ao longo da tua vida, né? Mas tu tem que ter essa certeza que é tu o responsável por tudo que tens. E é tu que vai pegar esse volante e vai dirigir para onde tu desejas. Ou seja, a pessoa sabe que hoje eu tenho que estudar 30 minutos de língua italiana. Aí ela tem duas escolhas, fazer ou não fazer. Ela pode pensar o seguinte, desculpas para não fazer, e é o que entra no que tu falou, que é a pessoa que se vitimiza, tipo, eu preciso fazer, mas hoje eu tenho que limpar a casa, mas eu tenho que não sei o quê, mas eu tenho que ir no mercado, mas hoje... não sei. Aí começa a inventar desculpas, né? É um caminho que ela pode seguir, é o caminho do vitimismo. E o outro é o caminho que ela pensa, não, eu vou fazer e ponto final. Bota aquilo como prioridade e as outras coisas eu tenho o resto do dia para fazer. Basicamente é isso, né? Eu acho que também, assim, nessa questão dos estudos, assim, saber administrar o tempo, a questão da administração do tempo, a questão também do grau de importância que tu coloca as coisas na tua vida, né? A questão do tempo sempre é falada, né? Assim, não tive tempo, mas a gente eu já li muito sobre isso e já tem pesquisas que dizem que quando uma pessoa diz que não tem tempo, na verdade ela tem, mas é que tempo é uma desculpa fácil. É uma desculpa que ninguém pode te contrariar, entendeu? Quando eu falo assim, não tive tempo, ninguém vai falar assim, não, tu teve, porque ninguém sabe a minha rotina, o que eu faço dentro de casa. Então, o tempo é uma desculpa fácil, é uma desculpa que já está sempre na ponta da língua, que a gente já usa há muito, muito, muito tempo, que já vem meio que automático, sabe? Quando alguém fala uma coisa que, você fez isso que era para fazer hoje, não tive tempo. A pessoa nem pensa o motivo real por que ela não fez aquilo. Ela já larga o não tive tempo porque ela sabe que aquilo ali vai colocar ela numa posição de conforto, que a pessoa não vai contrariar e tal, mas no fundo, provavelmente não foi a questão do tempo, foi alguma outra, foi porque ela não soube, na verdade, administrar o tempo. Tem uma pesquisa que diz que o brasileiro é, se eu não me engano, o terceiro povo que mais fica nas redes sociais, por exemplo, né? O que pode ser bom ou ruim, agora a gente está numa rede social, que é o Instagram, mas isso é bom, as pessoas que estão aqui com a gente agora estão aprendendo, mas no geral é para entretenimento, para ficar vendo feed de Facebook e tal, que não leva a nada, né? Para ficar discutindo política, que não leva a nada também. Então tem lá que a pesquisa diz que em média o brasileiro fica quase 3 horas por dia nas redes sociais. E aí depois a pessoa chega no final do dia, não estudei, não tive tempo.
Uhum. Silvano, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né? Mas quero dar um abração lá na Otília, que é lá de São Ludgero. Ela mandou uma mensagenzinha ali. O pessoal que está me vendo aí, que Otília, não conhece o Jucemar, sigam o Jucemar lá, também no Instagram dele, que é show de bola. E quem legal. quiser fazer consulta online com o Jucemar, ele descobriu agora a oportunidade da quarentena, ó. Em vez de dar desculpa, não posso atender, Sim, vou dormir, ele escolheu o sim, caminho da... Não, eu sim. descobri que ele pode atender online, mas poder ter Ô, esse... Silvano, e eu descobri que não tem fronteiras, né? Estou atendendo gente da Austrália, estou atendendo gente de Chicago, de Califórnia, da Alemanha, né? Gente de vários lugares, assim, São Show. Paulo. É incrível, não tem fronteira Não esse, tem esse fronteiras. mecanismo, né? É E como os eu, meus ô, alunos do Silvano, curso online. Tenho aluno na Austrália, eu tenho aluno em Portugal, na Itália, no Reino Unido, no Brasil, principalmente. Não tem fronteiras, isso é muito legal. mas quando eu falei a questão de tempo, é bem isso que tu Hum, falou, assim, de como eu me relaciono com o tempo, né? Então, que ordem de prioridade eu coloco as coisas, como eu realmente faço as minhas rotinas, se eu me distraio com banalidades, com tarefas que são tão desnecessárias que podem ser deixadas para depois. Tem gente que diz assim, eu só vou estudar quando eu terminar de fazer toda a limpeza da casa, porque eu gosto de estudar com a casa limpa. uhum, Pô, olha aí, isso aí é o que? São coisas delegáveis. Tu pode pagar uma faxina. Tu pode pedir para o marido ou para a esposa, ou seja quem for, uhum, filho, faça a faxina e eu vou estudar. Tem que uhum, saber, então, isso para mim é questão de tempo, porque é tu saber definir o que é prioridade, né, o que é urgente e o que é delegável. Então, eu uhum, acho que tem muitas coisas que tu faz que tu acha que é urgente, que é delegável. E aí é preciso aprender a trabalhar no importante. Saber exatamente focando no que é importante, que é aquilo que vai te dar realmente crescimento, vai te dar desenvolvimento. É uma outra questão, né? Mas eu uhum. pensei também numa outra coisa, né, Silvano? Na compensação que a gente tem com determinada foco em estudo. Por exemplo, eu estou estudando e eu não vejo que aquilo me dá retorno nenhum. Eu não Uhum. sinto nada de positivo, né? Eu não vejo o porquê daquele estudo. É um estudo que está assim, vago. Eu decidi estudar algo que não tem sentido nenhum para mim. Então, a importância do sentido e o retorno que aquilo vai me dar. Então, por exemplo, eu estou aprendendo a língua italiana e estou conseguindo conversar com um namorado lá da Itália que eu conheci o italiano. Uhum. Aí Uhum. a motivação é que eu consegui falar melhor, ele me entendeu. Então me Uhum. deu uma gratificação. Então, muito Uhum. importante isso. Ou, por exemplo, assim, eu aprendi. Pode falar. Eu tenho um caso de uma aluna que a filha dela foi para a Itália, casou com um italiano, e aí nasceu lá, né, o neto, né, lógico, nasceu lá, e ela nunca conseguiu falar com o neto. E sempre tendo que ter alguém para traduzir. Então agora ela conseguiu aprender, conseguiu falar com o neto. Então para ela aquilo foi uma coisa assim que, Nossa, sabe, a maior felicidade do mundo, ela poder conversar com o neto. Então, e ela me mandou um relato assim, Silvano, foi emocionante demais. imagina como essa mulher não está motivada em aprender mais, porque Uhum, ela teve um ganho, ela ganhou algo, né? Então a gente também tem que pensar que ganho que eu estou tendo com aquela rotina de estudos, que ganho eu uhum. posso ter com aquele esforço, aquela disciplina. Então, o ser humano trabalha mentalmente sempre com ganhos. Tudo que O nós problema é que nós fazemos estamos é para acostumados, ganhar. o problema é que a gente quer ganhar muito rápido. Por isso que é mais fácil comer um Exatamente. chocolate ou ver um filme no Netflix do que estudar. Porque ali a recompensa é na hora, né, Luciano? Só que estudar, a É. recompensa vai ser lá na frente. Você não vai estudar hoje 1 hora de língua italiana e sair falando amanhã. E aí a gente Então, tem que saber, eu acho, ter a consciência disso, né? De administrar isso, né? Saber que a recompensa é a longo prazo. E isso tudo que é a longo prazo é melhor. A recompensa vai ser Uhum. maior depois. O Silvano, isso é importantíssimo estar falando assim, de que todas as mudanças que a gente se propõe e todos os objetivos que buscamos, eu vou ter uma recompensa sempre ao longo do tempo, né? E eu tenho que perceber esse tempo, esse futuro, né? Eu não posso ser tão imediatista de achar que porque eu estudei 6 meses, pronto, agora já dou conta de
falar em italiano. Não, eu preciso fazer 1 ano desse italiano, eu preciso continuar estudando mais. Mas no tempo 8 meses no meu caso. 8 meses, né? Mas no final eu vou ver a planta crescida. Porque quando eu planto uma sementinha pequenininha no quintal e depois, 10, 15 anos depois, ela está uma grande árvore enorme, frondosa, fazendo sombras e fazendo beleza para aquela cidade ou aquela casa, aquela planta levou 15 anos para chegar naquele tamanho. E assim são os rios para se formarem, preciso lá de uma fonte de água pequenininha. Né? O tempo, assim, né, o tempo de qualquer forma ele passa, né? Sim. Tem um pensamento bem legal sobre isso, que é assim, eu não vou fazer isso porque demora muito, porque vai levar 1 mês para eu terminar, vai levar 8 meses, se for no caso do curso italiano, vai me levar 1 ano, dependendo do qual é o projeto. O tempo vai passar de qualquer forma, né? Então, escolha fazer, porque independente se você vai fazer um exemplo, uma faculdade que leva 5 anos ou não, porque leva 5 anos, se você fizer ou não, aqueles 5 anos ele vai passar igual. Né? Esse é um pensamento interessante que eu levo assim, que eu já li isso e achei interessante. Um outro é assim, vamos pegar o exemplo do meu curso italiano, que é 8 meses. Daqui a 8 meses você vai desejar ter começado 8 meses atrás. Acho que é um pensamento também que pode ajudar bastante gente a dar o start. Exatamente. Então, tudo isso que nós estamos falando é a relação do tempo, né? Como é que as pessoas se relacionam com o tempo? Se elas ficam esperando sempre o dia ideal, o tempo certo, né? Se elas já vão logo para a ação, se elas dão importância para aquilo que realmente é importante ou não, elas ficam em coisas que são só urgentes e necessárias, mas podem ser delegadas e deixadas para depois. Ou se elas se planejam e colocam rotinas e calendários, né? Sabem fazer planejamento. Então, tudo isso tem a ver com a relação com o tempo, né? Agora, e aí, isso que nós colocamos de nos dar satisfação, nos dar prazer, né? De ter recompensa, também é fundamental. Eu preciso ter recompensa. Então, eu tenho que pensar nas minhas recompensas. Esse italiano eu vou poder falar melhor com o meu neto. Eu estou aprendendo italiano porque eu vou fazer a viagem, eu vou poder me comunicar com as pessoas na língua delas, né? Isso. O italiano vai me ajudar a ter uma melhor leitura quando eu for visitar determinadas universidades, eu estou querendo lá ver um mestrado, ou eu vou fazer a minha dupla cidadania. Então, há muitos elementos que me justificam fazer o italiano. Eu tenho que encontrar o que está me alimentando, o que eu vou ganhar, né? Para esse cérebro estar trabalhando a meu favor. Meu cérebro sente que vai ganhar isso, ele vai estar mais focado, né? Mais envolvido. Uma outra recompensa interessante é a questão do próprio exercício mental, a questão da pessoa ficar ter o cérebro mais saudável quando estuda italiano, quando estuda uma outra língua, porque isso vai fazendo exercício, né? Como exercitar um músculo, né? Pode ser para muitas pessoas também um motivo de recompensa, uma motivação interessante também. Pensar que quanto mais eu estou estudando, hoje eu vou fazer 1 hora de estudo. Pensa nisso como 1 hora de exercício para o cérebro. Significa que se hoje eu estudar 1 hora de italiano, ou meia hora que seja, quando eu terminar esses 30 minutos de estudo, eu posso me olhar no espelho e dizer assim, hoje eu sou uma pessoa melhor do que ontem. Eu fiz um áudio, falei isso no grupo do Telegram. Hoje eu estudei 30 minutos, então hoje eu sou uma pessoa um pouquinho melhor do que antes, do que ontem, por exemplo, do que hoje de manhã. E pensar que isso vai me ajudar, né? Vai me ajudar. Tem muitos médicos, me fugiu agora a palavra, que cuidam de pessoas mais velhas, que estão indicando para as pessoas, geriatra, né? Indicando para as pessoas, estudem outra língua, estudem italiano. E aí tem muita questão do sangue, né? No Brasil nós temos aí 30 milhões de pessoas que são descendentes de italiano, então o pessoal acaba indo para essa questão de italiano, que também não é uma língua difícil, é muito mais fácil do que o inglês, do que o alemão. Então, para começar, entra pelo italiano e vai ajudando a melhorar cognição, criatividade, capacidade cerebral e tudo mais. É um motivo bem interessante para quem ainda não tinha pensado nisso, por acaso. Sim. Mais uma ideia que eu dou. Exercício para o cérebro, né? Para manter a mente ativa e formando novas sinapses e aprendendo, se desenvolvendo, né? Por exemplo,
Esse motivo, por exemplo, para mim, é o que funciona mais para eu fazer exercício físico. Geralmente a pessoa assim, eu tenho que fazer exercício físico para emagrecer. Né? Esse eu acho que 90% das pessoas pensam assim, fazer exercício físico para emagrecer. Ela sabe que vai ter um ganho de saúde geral, mas geralmente é ligado ao emagrecimento. Para mim isso nunca funcionou, apesar de que eu queria emagrecer e queria fazer exercício físico para emagrecer, mas isso não era motivo suficiente. Até que quando eu comecei a estudar sobre essa questão cerebral, quando eu escrevi meu livro para Guia para Alavancar a Fluência Italiana, que eu pesquisei muito isso, esse motivo, para mim, ele funcionou melhor do que o emagrecimento. Então, hoje, quando eu vou fazer exercício físico, quando eu vou caminhar na beira do rio aqui, correr, o que me alimenta isso não é tanto o emagrecimento, mas é a questão de eu saber que meu cérebro vai estar cada vez melhor. Para mim, funciona mais. Então, eu descobri o motivo que me faz tirar a bunda do sofá e caminhar e correr. Talvez falta, né? E aí? Eu vou, então, agora resumir tudo em 3 elementos. Isso, legal, vamos lá. Acho que ajudaria a gente pensar sempre, então, em estudar com afinco e manter uma rotina e conseguir, então, uma boa concentração, né? O primeiro, então, tem a ver com as minhas crenças, a minha cognição, aquilo que eu penso. Eu tenho que organizar os pensamentos em relação ao porquê que eu estou estudando, ver então quais são esses gatilhos, o que está me atrapalhando, analisar reflexivamente toda essa questão dos estudos, tá? Então, a cognição. O segundo tem a ver com a questão de ter foco na ação. Foco na ação. Se tu tem uma cognição saudável, tu tem uma boa compreensão de por que está estudando, quais são os benefícios que tu tem, se tu tem tudo bem formatado, esse mapa mental da importância do estudo, e tu está conseguindo, tu tem que ir para a ação. E focar na ação é agir, é fazer, é começar. Aí não pode procrastinar, é ali, né? A ação. Tá? Pensar no começar, né? Não pensa no todo, pensa assim, ó. Pensa só no começo ali, começa. Depois vê o que dá, mas começa. Geralmente quando a pessoa começa, ela vai, né? Porque o problema é começar, né, Josemar? E o terceiro, aí tem a ver com cuidado do corpo. É tu manter o teu corpo saudável. Então, uma boa noite de sono, tu se distrair, fazer uma caminhada, né? Até um lazer, assistir um filme. Também tu precisa descansar o corpo, tu precisa cuidar. Então, uma boa alimentação. Então, são esses 3, a tríade do sucesso de uma boa rotina de estudos ou de uma boa concentração de estudos. Mente sã, né? Foco na ação e aí um corpo são também. Um corpo que está com boa noite de sono, um corpo que está bem alimentado, um corpo que está satisfeito, um corpo que está feliz, né? O corpo está bem, não está sentindo dor, não está sentindo desconforto, está relaxado. Então, esses 3 elementos vão dar para ti a possibilidade de ter um resultado bem positivo nos teus estudos. Show de bola, perfeito, perfeito. E tem gente perguntando aqui se a gente vai deixar salva essa live. Sim, vai ficar salva aqui no Instagram e também depois eu vou postar ela no meu canal no YouTube. Beleza? Quem ainda não me segue no YouTube, segue lá no YouTube. Silvano Formentin, vou deixar lá no canal do YouTube, tá? E convidando, abrindo um parênteses, convidando para hoje à noite. Hoje nós temos live às 19 horas, aula de italiano, no YouTube e no Facebook, 19 horas, horário de Brasília. Vamos abrir para perguntas, então, Josemar, enquanto dá o tempo aí, enquanto o Instagram não corta a nossa live. Tá quase... Que hora é agora? Agora falta, no meu relógio, falta 3 para 1. 3 para 1? Então já vai estar fechando agora. Já vai estar fechando. Quem quiser fazer alguma pergunta, senão a gente vai encerrando por aqui, né? Agradecer o Josemar demais aí. Muito obrigado. Oi, que agradeço. Legal. Sigam o Josemar lá no Instagram. Sigam o Josemar lá, né? @Josemar Honório. É isso? Isso. @Josemar Honório. Tudo junto. Isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta, Honório com H. Isso aí. A Ângelo falou que gostou muito. A Leodir, minha aluna, falou ali, grazie mille, obrigada. A Monique, obrigada, muito bom. Obrigado, Monique, obrigado a todos que nos acompanharam. Leodir está agradecendo o Josemar. Teve uma pessoa também que colocou aqui que está na Bélgica, eu vi antes ali no comentário, está lá na Bélgica assistindo a gente.
Nossa, que Legal. legal. Sem fronteiras, né, Ju? Sim, sem fronteiras. Muito bom, né? Saber que a gente pode alcançar gente assim tão longe, né? E Ó, a fazer Dilane tá contatos pedindo, assim com... tão longe, é. A Dilane tá pedindo pra gente fazer uma outra live, parte 2, só para responder perguntas. Ah, boa, boa. A gente pode Podemos fazer isso programar, mesmo. podemos programar. É. Beleza, então é isso, gente. Certo. Vamos lá. O Leandro falou que gostou muito ali. Falou em italiano, muito bom. Beleza, então tá. Obrigado de novo, Jusemar. A gente vai encerrando e vamos almoçar que também. Ah, eu não tô mais em jejum hoje, eu Sim. não. Hoje eu comi um abacate. Dá tchau, José Vitor. Dá tchau pro tio Ju. Tchau. Fala assim, arrivederci. Arrivederci. Buona giornata. Arrivederci. Buona giornata. Buona Obrigado. giornata. Vai lá, o italiano. Tá até com chapéu de italiano. E Beleza, como que vamos eu falo finalizando. assim, como é que eu falo em italiano? Que bom foi essa live. Que bom foi para mim essa live. Questa live è stata molto piaciuta per me. Ah, legal. Né? Não vou Questa conseguir live, repetir. questa Questa live, questa questa live, diretta, perché in italiano è questa diretta, diciamo, questa diretta questa diretta è è stata stata, molto piaciuta. È è stata stata, molto piaciuta. stata molto piaciuccia. Piaciuta? Molto, molto, molto. Molto, molto. Piaciuta. Piaciuta. Per me. Piaciuta. Per me. Que vem de piacere, que vem de prazer, de agradar, né? Quando eu falo que uma coisa me Piaciuta. piace, a gente traduz para eu gosto, né? Mas significa aquilo me agrada. Quando eu falo assim, por exemplo, me piace mangiare la pizza, a gente já traduz para eu gosto de comer pizza. Me piace, que vem de piacere, de prazer, né? Então, quando eu falo me piace parlare con te, amico mio. Por exemplo, eu gosto de falar com você, ou seja, falar com você me agrada, entendeu? Beleza, Entendi. então. Então tá ok. Um abração aí. Obrigado, Silvano. Boa jornada, mais. a gente se vê. Até mais, a gente se vê. Tchau, Ju, um abraço. Tchau, tchau. A gente se vê às 19 horas na nossa live hoje no YouTube e também transmitida pelo Facebook. Tá bom, gente? Arrivederci. Tchau, tchau.